tarde mais uma vez a gente está aqui. Talvez os 45 anos da gente, que a gente já vem trabalhando desde a constatação da ferrugem. E na parte do controle químico a gente trabalhou bastante, ultimamente menos, mas no início, até resolver a maior parte dos problemas, nós trabalhamos bastante, né? Aí vamos lá. Aqui rapidamente, teve a ferrugem constatada aqui na Bahia, né, em janeiro de 70. Rapidamente, já em março de 70 já estava no Espírito Santo, em janeiro de 71, aqui em São Paulo, e no Paraná já em outubro de 71. Então é uma doença que se propagou muito. Inicialmente a gente tentou fazer uma faixa de segurança aqui, livre de cabelo, para poder não deixar para lá, mas logo apareceu com Pistoledade de Minas. O Zé Edgar virou o jipe lá na lavoura, até hoje ele deve se lembrar, porque não dirigia bem, né? Então virou o jipe e deu um prejuízo para descer. O programa de controle inicialmente era erradicação e exclusão, tentar eliminar a ferrugem para a gente não ter que conviver, mas rapidamente, um ano e meio, 2 anos depois da constatação, nós já passamos para a convivência, onde a gente fez um programa na época do IBC, pesquisa, difusão de tecnologia, renovação de cafezais, sistemas novos de plantio, zoneamento, para viabilizar a produtividade e facilitar o controle. A produtividade para ser uma lavoura econômica com esse acréscimo de controle e também através do espaçamento para facilitar as pulverizações, né? E combinado com crédito para viabilizar os novos plantios de adaptação de lavouras. Então, além de novos plantios, tinha programa chamado de recuperamento, poda, investimento em infraestrutura, custeio, etc. Né? Bem, com relação ao controle químico, a gente separou em etapas. A primeira etapa, logo chegou a ferrugem, a gente chamou de herança africana. Então, o trabalho de 70 a 72, 76, ou seja, apenas 2 anos, se fosse com o governo de hoje, a gente ia demorar uns 20 anos. Mas na época, infelizmente, a gente tinha recursos, tinha condição, a gente passou essa fase. Então, a informação vinha do Centro de Ferrugem, Centro de Pesquisa de Capela de Quênia e do Centro de Investigações das Ferrugens de Capela de Portugal. Eles diziam o seguinte, que precisava 7,5 kg com 50% de cobre, por hectare, por aplicação, sendo que para a cafeicultura brasileira, que tem um capelo, tem uma área foliar maior, seria 12 quilos. Então, precisava uma mina de cobre só para corrigir a ferrugem. A época intervalo de aplicação deveria ser no máximo de 21 dias, ou seja, 3 semanas, porque após esse período, o cobre perderia o seu poder fungicida. Viu? O que a gente recebeu de informação na época, né? O início da aplicação devia ser antes de começar o período chuvoso, né? E, além disso, havia ameaça, havia perigo de intoxicação dos capelos pelo cobre no solo, e a ferrugem poderia levar à morte dos capelos. Então, você vê o que nós herdamos dessas informações, né? Então, a partir daí, nesse programa que foi feito, no período de 71 a 74, a gente teve os primeiros resultados de controle químico validados aqui no Brasil, que mostrou que a ferrugem poderia ser controlada com doses menores e intervalos maiores do que aqueles observados em outros países, definidas as épocas para as regiões cafeeiras, produtos eles na época, os poucos os outros sistemas que entraram eram o antifático, o cicarol, que era carbolítico. Esse último foi usado como erradicante e aplica a folha que tem ferrugem, cai no chão, né? E a gente viu nesse período que a doença
reduzia a produtividade e em certos anos a recuperação das plantas não tratadas, de modo que havia uma perda média, reduzia essa perda média, porém o desgaste não era contínuo, ou seja, não levava à morte das plantas como havia dito. O primeiro trabalho do produtor químico foi feito lá no Espírito Santo, por sinal, na minha terra, onde a gente tinha vários produtos e a gente, na época, fazia uma pulverização a cada vez, né? Aí foi vendo o mais importante, a média de 4 ciclos, a ferrugem. Na testemunha deu uma média de 68% de público infectado, os melhores controles ficaram como ficam hoje, na fase de 7 a 9%. Aí, em anos, havia perda de 48% diferencial na produção, outro ano 4%, quer dizer, no ano seguinte havia recuperação das lavouras, no outro ano 75%, de modo que a média é mais ou menos o que a gente tem esse de hoje, de 30% a 40% sem controle. Então, o controle em determinados anos, a falta de controle, o prejuízo é muito grande, mas no ano seguinte a planta que produz menos se recupera e o prejuízo é menor, né? Bem, com relação à época, veja que desde aquele período, em 1975, nós definimos que de setembro a janeiro não adiantava 5 aplicações, ferrugem alta, praticamente igual a testemunha. Quando a gente chegava até janeiro, também com 3 aplicações, igualmente refletido. Até fevereiro já começou a melhorar, até março melhorava mais, e até final de março, com 5 aplicações, na época de cobre, né, já era o controle. E quando a gente levava até abril, ainda melhor. Ou seja, é o mesmo que se indica hoje. Alguém quer indicar diferente, mas desde essa época a gente mostrou que era importante, às vezes, atrasar um pouco o início da aplicação, aqui em dezembro de janeiro, não começar aqui tão antes como era o que a gente já sabia da área, mas terminar bem aqui no final, ou seja, o final do ciclo é mais importante que o início. Bem, na terceira etapa, até 75, 80, apareceram em grande escala conhecidos sistêmicos, do grupo dos triazóis, alguns experimentais, outros entraram em uso, principalmente o Baileton, na época via poliar. O menor número de aplicações tinha também ação via sistema articulado cafeiro e também via trônico. Na quarta etapa, foi a viabilização do uso do sistema de via solo, na década de 80 até o final, até o início da década de 90. Entendeu? O ciclo, hoje usa o sistema de via solo, então tem aí mais ou menos 35 anos, né, no solo. É uma tecnologia desenvolvida inteiramente aqui no Brasil, é um dos primeiros casos de sucesso de uso dessa modalidade a nível mundial. O uso de fungicida via solo praticamente nasceu aqui no Brasil. Evolução marcante no controle da ferrugem, então é o sistema via solo, nesse período foi a inovação maior, né? E de 90 a 2000 expandiu os grupos de triazóis, o etoxiconazole, hexaconazole, tiomenol, tetraconazole, e começou a ser introduzido o sistema curativo protetivo via poliar. No início eram 2 aplicações no intervalo de 60 dias. Também, aí começou o ciproconazole via solo, que são os 2 produtos hoje que são usados, o ciproconazole e o butriapol, granuladeira para enterrar os produtos, associação de secóspora com ferrugem, cúprico com inseticida fungicida via solo, e foi o efeito da primeira espirulina que entrou no controle da ferrugem.
Aí a gente identificou o efeito hormonal dos triazóis via solo, nesse período de 1990 a 2000, e foi lançada a causa viçosa, que tem por aí até hoje. Então a gente vê como foi o efeito desse controle via solo. É um trabalho feito aqui no sul de Minas, pelo nosso grupo, onde a gente tinha o que era normal antes, 4 aplicações de cobre. Em 6 sacos, deu 24 sacas por hectare. O fungicida, inseticida no solo, na época era o Baiziston. Um duplo complemento de cobre, somente para a parte seposta, já aumentou para 35 e a testemunha 17. Então, o efeito vai mostrar o efeito de melhoria do sistema radicular, etc. Né? Esse efeito do sistema radicular, o primeiro trabalho foi feito em 1992, para a gente isolar do fungicida e inseticida o efeito apenas do fungicida do inseticida. Então a gente veio uma amostra de raiz fina coletada na planta, onde foi o Baiziston, deu 36 metros, o Baipidam 35, o Diliston 25. Então, o Baipidam, ou seja, o fungicida, que tem um efeito hormonal nesse acréscimo do sistema radicular. E todos os 3 maiores do que a testemunha. Né? E a última fase, que seria a integração do sistema de controle, que foi do 2000 a 2015. Né? Então, a partir do ano 2000 até os dias atuais, o controle químico está na estratégia de associar sistemas de aplicação e, de preferência, com ativo diferenciado. Devido à redução da eficiência dos triazóis isoladamente, principalmente na modalidade via solo, inicialmente a gente fazia mistura de câncer ou alternância de triazol com subrilina e depois logo vieram as formulações prontas com esses 2 grupos de fungicida, né? É o que tem hoje. Então, um exemplo aqui do controle que a gente fez um trabalho em 2005, onde a gente usava aqui semente do álcool 100, ciproconazole sozinho, no final do ciclo deu 22% de detecção. Quando havia a combinação, que é da mesma empresa, já reduziu para 6. Aqui o outro produto também, 2 aplicações, e a testemunha. Então, evidencia assim na prática que a necessidade da combinação, eventualmente, para alguma ferrugem que era um pouco mais resistente ao triazol puro, né? Aqui, a mesma coisa. A gente tinha já uma perda de eficiência nessa época do produto do solo puro, quando você podia reduzir um pouco para fazer o efeito tônico, combiná-lo com 2 foliares, uma de cobre e uma de cobre mais esperta, em março, reduziu bastante quanto a testemunha, apesar de não ser uma ferrugem tão grande. Outra coisa que está se dizendo no momento, e tem bastante trabalho para comprovar isso, é que não se pode misturar o cobre nos produtos sistêmicos, nas formulações de triazol mais subirulina. Esse trabalho, feito em 2004, é um trabalho muito bom, que tem a testemunha com 72% de detecção. Quando a gente usa o triazol puro, 11% de detecção. Quando a gente reduz a dose dele e usa o cobre, até melhorou ligeiramente, mas é igual, uma economia. 2 aplicações de óculos, 1 litro e 1,5 e 1. Quando a gente combinou com o cobre, mesmo controle, só que a gente reduziu a dose da formulação. O impacto na época era usado também via foliar, hoje já não é. Também a mesma coisa, 1,5 litro, reduzimos a dose e misturamos o cobre, a mesma coisa. As 2 aplicações de cobre puro, isolada aqui, não dá um controle, mas um controle não satisfatório. Então é possível essa combinação. Agora, destacando o que é importante no controle da ferrugem.
ela causa espólio e redução da produção no ano seguinte. Então, isso é sabido de todo mundo. Apenas em variedade, maturação muito precoce, tipo caturra, ou eventualmente, até uma magranação no mesmo ano da ferrugem. Dá um pouquinho de seca de ponteiro, dá uma pena. Mas, normalmente, a ferrugem do ano prejudica o café no ano seguinte por efeito da espólio. Mas o que inclui no ataque? O principal é o estresse das plantas. Pela carga pendente, falta de água. Por incrível que pareça, esses anos de 2013 e 2014, um estresse hídrico, o clima foi seco, não vai dar ferrugem. O que deu foi o contrário. Deu estresse hídrico à planta, teve um estresse, ou seja, ela ficou fraca, ficou suscetível à ferrugem. Com isso, tornou a planta mais suscetível à perda, falta de água, falta de nutrientes, qualquer condição que estressa a planta, ela vai ficar mais suscetível à ferrugem. Segundo lugar, a condição ambiente, logicamente a temperatura e umidade faz parte do processo. O inóculo residual do ciclo anterior influi relativamente pouco. A gente vai mostrar no trabalho aqui em seguida, no quadro. Mas dentro da lavoura que inclui a variedade, tem variedade suscetível, mais ou menos suscetível, que seja mais ou menos prejudicado. O espaçamento inclui, por dar o microclima, o número de hastes, o café com múltiplas hastes, forma o microclima mais úmido, o fechamento da lavoura, então interfere na suscetibilidade e no microclima dentro da lavoura. Adubação, nutrição, poda, capina, ou seja, o estresse que a planta pode sofrer interfere também na suscetibilidade e também no microclima. E com isso a capacidade de suportar a doença. Então a gente vê aqui um efeito já na década de 70, a gente viu. Na época é considerado um café de produtividade baixa 6 sacos, média 11, alta 18. Né? Era um espaçamento muito aberto. Então a gente fez 4 aplicações conhecidas, com controle e sem controle. Sem controle, o café está com uma baixa produção, uma média e uma alta. Então a ferrugem foi aumentando a infecção à medida que o café foi tendo mais produção. Seja sem controle ou com controle, ou seja, o controle fica mais dificultado do café que tem mais produtividade. Né? No mesmo modo, esse trabalho foi feito aqui em Varginha, onde a gente separou ramos com um número crescente de frutos por ramo, número médio de frutos por ramo produtivo. E a porcentagem de ferrugem também foi crescendo. Então, esses dois trabalhos evidenciaram bem isso. E esse aqui a gente fez no Espírito Santo, onde a gente tinha as plantas com a produção inicial, nós tiramos os frutos e simulamos uma baixa produção. A mesma planta que nós deixamos nos frutos passou de 8% para 30% de infecção. Quando a gente eliminou o inóculo, tiramos todo o início do ciclo, tiramos todas as folhas que tinham ferrugem. Então, a baixa produção e a alta produção afetou muito pouco. Na baixa produção, praticamente não afetou. Na alta produção também, praticamente, são semelhantes. Agora, outra coisa, a gente achava que com a espólio, a gente ia arejar mais a planta, o microclima ia ficar menos favorável, mas deu efeito justamente o contrário, aquilo que eu falei. Quando a gente desfolhou o café, tirou um pouco das folhas, para melhorar o microclima, arejar dentro da planta, o que acontece? Aumentou a ferrugem, tanto na baixa como na alta produção. Isso aqui comprova que a gente falou que a planta estressada, ela é mais suscetível. E a importância maior é da produção, do inóculo tem uma pequena importância, e o estresse está conectado aqui com uma alta produção ou qualquer outra forma. Com relação à variedade,
também é um trabalho mais antigo, de várias feitas no Paraná e feito em Caratinga, onde ele comparou o efeito da ferrugem com e sem controle no Mundo Novo e no Catuaí. São dois Catuaís, aqui um mostra que no diferencial de produtividade com e sem controle, sempre um percentual maior onde é um Mundo Novo em relação aos Catuaí. Por quê? Porque no caso do Catuaí ele tem uma maturação mais subdividida, mais gradual, ele diminui a necessidade de reserva da a planta se estressa menos com essa maturação desigualada e mais longo período. O Mundo Novo amadurece mais uniforme, mais rapidamente, ele se estressa mais e ele se desfolha, ele é mais atingido, se desfolha mais rapidamente. Com relação a um sombreamento sem sombreamento, lógico, a sombra dá mais ferrugem. Com relação ao espaçamento, o adensado, tanto aberto na época, né? Então a gente tem aqui, em 2 anos seguidos, a gente avaliou no adensado de 90% a 70% de infecção, no aberto, muito menor, a despeito de a produção por planta ser maior, né? Teria que dar mais. Então, o efeito do microclima que foi diminuiu a infecção pela ferrugem. Outro nível de estresse, por exemplo, folhas que vão ter cercosporiose vão ter mais ferrugem do que aquelas que não têm, porque a cercosporiose já é um fator de estresse na folha, né, através da produção de etileno, né? Tanto na porcentagem de folha atacada como no número de pústulas por folha. Essa é a primeira curva que a gente fez naquele trabalho lá do Espírito Santo, mostrando que na área de café carregado, a curva desce aqui a partir de agosto, setembro, começa a crescer aqui de janeiro, vai até julho, depois com a desfolha volta a cair. Na onde tem baixa produção, a curva é semelhante, só que aqui atinge nível de infecção na faixa de 30%, 40% no máximo, nós depende da região, e na alta produção, o nível final de infecção atinge de 70% ou mais por cento de infecção, né? E combinado com a temperatura e principalmente com o período de chuva, que isso é bem conhecido. Então a ferrugem é uma doença muito educada. Todo ano esse é um trabalho que vem sendo feito desde a década de 90 na Fazenda Experimental de Varginha. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e vai por aí. 2002, 2003, 2004, vai por aí. 2005 sempre é uma repetição, ela vai muito em função um pouco da chuva, mas muito da suscetibilidade que ocorre a partir da granação dos frutos, que é dezembro, janeiro, praticamente onde a planta vai ficar mais suscetível à doença. De modo que aqui a gente fez uma demonstração, a média desse período, 99, 2013, 2014, 2015. Então, na média geral, essa vermelha também é a mesma coisa. Esse último ano, a ferrugem desenvolveu mais, atingiu níveis maiores, né? Por quê? Porque depois, não sei se aqui em seguida, eu vou mostrar mais na frente, que é ligado, aumentou um pouquinho a temperatura, mas eu acho que foi mais em função do estresse por essa pouca chuva. Teve chuva um pouco melhor em 2015 do que em 2014. Porém, a chuva foi só suficiente para granar o café, mas não foi suficiente para garantir um bom nível de reserva na planta. Com relação ao sistema de controle, nós aqui classificamos em 4 sistemas. O sistema protetivo, que hoje já praticamente não se utiliza, o protetivo curativo via foliar, que são feitos com esse sistema, hoje basicamente com a formulação de triazol mais spirulina, o protetivo curativo via solo, que também hoje se usa combinado com esse,
e a combinação de sistemas que é o mais usado atualmente. Então, o controle protetivo, que era feito à base de cobre, hoje ele está indicando apenas uma combinação com os demais, não é um processo protetivo isolado, a menos que queira fazer um número muito grande de aplicações, né? Conforme aí começa a dar desequilíbrio fraco, estado mineiro, etc., o cobre tem vantagem e desvantagem. Esse aqui é um sistema onde usa só via foliar, normalmente é de 2 a 3 aplicações, e esse um via solo, né? São triazóides mais translocados, absorvidos pelo sistema radicular. Nesse caso, a absorção radicular é até 5 vezes maior do que a absorção foliar. São basicamente o triapol e o cicloconazole, que são produtos que são bem absorvidos via sistema radicular. Então, na prática, ocorre a combinação dos três, ou seja, via solo complementado com foliar, e no foliar, normalmente, se combina produtos protetivos, pode combinar protetivo com sistêmico. A subirulina, ela tem um efeito protetivo e ao mesmo tempo sistêmico, e o triazol, basicamente sistêmico, pode misturar cobre, que também aumenta o efeito protetivo, principalmente residual. Então, de modo que hoje a gente tem um efeito quadro, pode ser que for alguém de fora, mas a gente, logicamente, isso aí, por semelhança, ele entra aí. Nós teríamos 9 formulações no mercado, de 9 formulações no mercado que envolvem o triazol mais distribuído. Cicloconazole, epoxiconazole, hidroconazole, triapol, né? E varia as isobirulinas de acordo com a empresa, né? Aqui a gente tem a dosagem desse produto, sempre variando uma faixa, depende aí da primeira, segunda. A recomendação vinha basicamente em 2 aplicações, mas a gente vai mostrar em seguida hoje. A gente teria segurança com 3 aplicações. Em alguns anos 2, mas no geral, 3 aplicações no ciclo são necessárias, como eu falei no início, para cobrir aquele período importante da infecção e do desenvolvimento da ferrugem. O Biasol tem a formulação de verdadeiro, do Premier Plus, o Impact e outros de formulação 125, 250 gramas por litro, e o Triapol mais o Imidacloprid. Aí está as doses, uma aplicação em novembro, mais 2 foliares. Toda a recomendação hoje é complementada pelas foliares. O solo sozinho, e talvez um café esqueletado, um café mais novo, tratamento de primeiro e segundo ano, talvez possa dar um controle total, mas não garante, eu vou mostrar em seguida como está ocorrendo isso. Com relação à combinação, a gente tem os vários ativos de cobre, vários boijóxido, oxicloreto, cálcio, sulfato, mais cálcio, fosfito, glucona, mancosete mais cobre. As formulações normalmente foram reduzidas a 2, 1,7 kg. Na realidade, eles não são para combater a ferrugem, são para auxiliar no controle da secose, no fornecimento de cobre, na retenção foliar, são produtos antietileno. E o ideal é combinar em 2 aplicações que você feita, você realizado com as formulações anteriores, pode ser combinado, né, pelo menos em 2. Normalmente, a primeira e a segunda, que são as mais importantes, tanto para a nutrição como para controle de secose. E para auxiliar o controle também, um pouco na pré-florada e na pós-florada. Esse tratamento, esse ano a gente apresentou um trabalho, está inclusive aí no Congresso, ajuda um pouco, principalmente no caso da isobiruline, aplicar no pós-colheita ou na pós-florada,
permite uma facilidade um pouquinho daquelas aplicações em sequência, né? A quem tem, muito rapidamente, o que são os níveis de controle? Se chegar em junho e julho, inferior a 10% de positividade de espólio inferior a 20%, a gente considera uma elevada eficiência de controle. Ultimamente está difícil a gente chegar nisso no ciclo, no final do ciclo. Tem obtido mais de 10 a 20% de infecção e de espólio inferior a 30%. É um controle bom. Sendo que o capeiro bem tratado ele suporta até 50% de espólio, sem uma perda significativa de produção. E de 20 a 40% de espólio de 30 a 50%, o controle é pouco eficiente, superior a 40% de espólio, superior a 50%, seria falta de controle. E, nessa condição, a testemunha teria 60% a 90% e de espólio de 70% a 90%. Então, a gente vai mostrar aqui aquilo que a gente falou. A gente tem um trabalho aqui mostrando que a testemunha, em 2 ciclos sucessivos, em junho de 2008 e maio de 2009, 2 ciclos, pico da ferrugem, foi de 57% a 76%. Quando a gente usou o produto solo no solo, ficou 40% e 29%. Quando ele pegou o produto solo e combinou com 2 foliares, fez o que a gente está querendo, que é um nível de controle abaixo de 10% de infecção, né? Hoje em dia, o problema de controle da ferrugem só está em a gente ajustar isso aqui. Por quê? No sistema com 2 aplicações, a primeira tem que ser recomendada muito cedo, né? Não sei se é para vender um produto, passar na frente da outra empresa. Normalmente as empresas vêm tentando pegar o pacote e fazer ele aplicar muito cedo. A segunda ou terceira pode também, então, nesse ciclo, terminar muito cedo, diminuindo a eficiência. E aquilo que eu falei, tratamento mais próximo ao final do ciclo da ferrugem, são os mais importantes. Vê-se que no início do ciclo da doença, a planta está ainda vegetando e ela serreia fora. Já no final do ciclo, a planta já está, no final aí já está com a carga, já está com o café amadurecendo, qualquer folha é importante. Então, é mais importante proteger o fim do ciclo de infecção do que o início. O término das pulverizações, para as condições nossas aqui da cafeicultura do centro do país, nós temos que coincidir final de março, meados de abril, que vai mostrar trabalhos agora mostrando isso. Condicionantes da ferrugem, essa ferrugem está aqui. Às vezes, chove demais, lava o produto, lava o adubo, estressa a planta. A tubação insuficiente no último parcelamento também estressa, planta fica fraca, mais pedido doença, o controle termina cedo, o período chuvoso às vezes prolonga, a temperatura aumenta um pouco, o ataque se prolonga além do período normal, né? E a ferrugem escapa do controle, que a gente chama de ferrugem tardia. Apesar do controle. Então a gente tem um exemplo, um trabalho feito pelo pessoal da Singenta, o Becker Platéia, mostrando onde botou o produto no solo em novembro, mais 2 foliagens em dezembro e parou em fevereiro, a ferrugem veio subindo e chegou em maio 45%. Quando botou o produto no solo e fez, até aqui nem botou o produto no solo, só o inseticida, né? Não botou o inseticida. Aí fez dezembro, fevereiro, pá, outro em abril, o nível de controle foi bom. E a testemunha, nesse caso, foi a 100%. Né? Aqui, o trabalho que a gente fez recentemente, para controle, para comprovar o efeito da infecção em capeiros, diferente época de controle em programas com o uso do ópio, por exemplo. Então a gente tem a formulação
dose cheia, 1,5 em dezembro e fevereiro, deu um controle, mas não tão eficiente quanto dezembro, fevereiro e abril, com a mesma dose, que na realidade aqui seria os 3 litros total, que também 1 mais 1 mais 1 já melhorou. Então, a época é importante, serve como uma estadia. Quando ele fez duas, que em vez de dezembro e fevereiro, ele fez janeiro e março, a ferrugem veio com um nível muito baixo. É possível também, as empresas não querem adotar esse sistema, mas se você não controlou aqui, tiver algum problema, tiver dinheiro para comprar o produto numa dose alta, acertar o período, uma aplicação muito bem feita, com uma dose elevada do produto, uma só controla a ferrugem também. Entendeu? Aqui é outra demonstração do efeito de ferrugem está aí. Nós tínhamos na fazenda experimental uma área, fizemos 2 aplicações, uma aplicação de solo mais 2 foliares. Quando chegou em maio, nós tínhamos uma média de torno de 30% de infecção. Aí colocamos uma aplicação desse produto, produto sistêmico, né, e maio com uma espirulina separada. Aplicamos uma aqui em maio. Quando chegou em julho, aqui a gente reduziu até um pouco, mas manteve. A ferrugem subiu da testemunha para 69, a espora já foi com um nível maior. Aqui a gente manteve a ferrugem no nível razoável e uma espora também no nível aceitável. Né? Então, a ferrugem está aí, é questão de época de controle. O que aconteceu nesse último ano? A gente vê que o nível de não teve um estresse tão grande, mas sempre um nível de ficou meio justinho ali a umidade, ou seja, a disponibilidade de água no solo. A temperatura aumentou um pouquinho aqui em janeiro, normalizou, e aqui novamente aumentou um pouquinho, né? Então a gente teve isso aqui que eu já mostrei anteriormente, né? Aqui tem infecção por diferentes tratamentos e época de aplicação. A gente tem o triazol mais estubirulina em dezembro e fevereiro, né? É um trabalho deste ano, comprovando que é feito de época, né? A ferrugem esse ano está normal, tal, precisa fazer mais e tal. A gente extraiu de um ensaio conduzido agora em 2015, meu colega aqui, Rodrigo, a testemunha. Em novembro veio 1%, em janeiro 0,5%, em março ela disparou e em maio chegou a 74%. Num tratamento de um triazol mais estubirulina, não vou falar aqui com a companhia, em dezembro e fevereiro, meio 5, 59%. Praticamente uma ferrugem significativa. Quando a gente colocou até abril, e chegou a 5%. O que tem havido na prática? O triazol isolado tem diminuído, especialmente a população de asolo. A solução tem sido a combinação com a estubirulina. O triazol e a estubirulina tem sistemas de ação sobre os fungos, na síntese do lecosterol e na respiração, de modo que os dois produtos diminuem a possibilidade de resistência do fungo aos produtos. No entanto, na soja, a história está mostrando que apareceram problemas sérios de resistência. Inicialmente, o triazol não funcionou mais. Aí, entraram as formulações de triazol e estubirulina, também não estão funcionando mais. Então, é o seguinte, é uma ferrugem, uma cultura de ciclo curto, fica sem soja no campo um período, então a doença tem que mudar mais rápido. No caso do café, como é uma cultura perene, ela pode sobreviver o ano todo, um pouquinho, em mal percentual. Talvez a pressão
para que a resistência seja menor nessa condição. Então, em função disso, é preciso contar com novos produtos, novos grupos no futuro. Um que está aparecendo são as carboxamidas para agregar eficiência. E recomendação: o sistema pelo fabricante tem que ser mais elevado. Ele tem que tirar essa burocracia que é X e X, dar mais capacidade aos construtores para adaptar as variadas situações. Doses ativas devem ser aumentadas. Não adianta querer colocar no preço diminuindo a dose, que a prática está mostrando que há uma certa resistência quantitativa por enquanto. Uma dose menor funcionava e agora não funciona. Então vamos resolver aumentando um pouco, diante da possibilidade de estar ocorrendo uma pequena resistência do povo. Isso aí só para terminar, né? Um controle mal feito, um controle bem feito. A desfolha, como eu falei, em alguns casos, chega até em variedade de maturação mais precoce, chega até chochar o café. A desfolha e a ferrugem atinge até o último par de folha. A permanência da folha no último par é muito importante para poder carregar as reservas e manter o ramo vivo. O ramo que seca já perde pelo menos 2, 3 doses, que seriam os que estariam no café no ano seguinte. É isso aí. Nós agradecemos aí a brilhante palestra do Matiel. Temos um aviso aqui, no Espaço Cultural da URBA estará acontecendo no dia 31/10, sábado, às 13 horas, o 8º concurso de café. E avisamos que a entrada é franca, ok? E agora nós vamos convidar o Saulo para vir aqui para poder falar sobre o controle genético, ou seja, sobre o melhoramento genético que aconteceu aí nos últimos 40 anos da cafeicultura. Vamos continuar. Vamos mudar? Então a gente vai.